Agora, os Estados Unidos também tentaram exercer influência sobre a Índia. Existem diversas afirmações contraditórias acerca do que está verdadeiramente a ocorrer no mercado de petróleo, especificamente no mercado de petróleo indiano. Contudo, o embaixador da Rússia na Índia, antes da visita oficial de Vladimir Putin ao território indiano, afirmou que, de uma forma geral, a relação no setor do petróleo entre a Índia e a Rússia não sofreu impactos significativos. Ele fez uma declaração afirmando que a Rússia continua a ser a principal e mais significativa fonte de petróleo para a Índia. Bem, isso pode ser considerado um exagero, mas de qualquer maneira é isso que. Isso é o que o embaixador da Índia, desculpe, o embaixador da Rússia na Índia afirma. Ele está a declarar que a Índia continua a importar aproximadamente 30% do seu petróleo da Rússia. Ele reconhece que provavelmente houve alguma recalibração e reorganização nas exportações de petróleo da Índia, mas menciona que não prevê que isso venha a alterar-se. Bem, como eu disse, é isso que ele disse. É possível que esteja correto ou talvez não. O ministro do Petróleo da Rússia, Novak, declarou que a produção de petróleo russa não sofreu impacto devido às sanções impostas à Lukoil e à Rosneft. De qualquer forma, de uma maneira ou de outra, os Estados Unidos podem estar a começar a reconhecer que a sua influência sobre a Rússia simplesmente não existe. No entanto, o que está a ocorrer, e mais uma vez não consigo evitar pensar que isto deve estar a ter algum impacto na política interna dos Estados Unidos, é que estas sanções impostas à Lukoil e à Rosneft provocaram, efetivamente, perturbações consideráveis nos mercados globais de energia. Há relatos de que o preço do gasóleo nos Estados Unidos, por exemplo, está a aumentar. Ocorreram derrotas eleitorais bastante significativas para o Partido Republicano nos Estados Unidos nas semanas recentes, aproximadamente nos últimos 10 dias. E, bem, pode-se imaginar que, dado tudo isso, o presidente e os seus funcionários estão agora a repensar as suas políticas para que se possam encontrar explicações sobre por que os UAs mudaram de posição. Mas então, naturalmente, chegamos à seguinte questão: existe alguma perspectiva de qualquer tipo, de que os ucranianos venham a aceitar esta proposta e de que os europeus venham a aceitar estas propostas assim que este documento tenha sido concluído? E a resposta, de maneira direta e clara, é não. Não existe qualquer possibilidade de que eles venham a aceitar essas propostas. No dia de ontem, o jornal Financial Times afirmou que Zelensky já tinha rejeitado estas propostas. Recentemente, surgiram diversos relatos no dia de ontem acerca de uma reunião que alegadamente iria ocorrer entre Witkoff e Zelensky na cidade de Istambul. Pelo que compreendo, o que ocorreu foi que Zelensky interrompeu a sua infrutífera viagem pela Europa. Ele regressou rapidamente para Kiev. É possível que ele estivesse a aguardar ou a planear um encontro com a delegação militar dos Estados Unidos que está prestes a chegar a Kiev, liderada por um dos vice-secretários da Defesa dos Estados Unidos, Dan Driscoll. De qualquer modo, ele regressou para Kiev, presumo que com esse objetivo específico. Ele então ficou ciente de que Witkoff se encontrava situado em Istambul e recusava-se terminantemente a realizar um encontro. Yermak, que é o chefe de gabinete de Zelensky, estava a insistir persistentemente em encontrar-se com Zelensky pessoalmente.
Zelensky partiu então em direção à Turquia. Teve uma reunião com Erdogan. No entanto, deixou absolutamente evidente que não iria aceitar qualquer coisa que se assemelhasse minimamente à proposta em que Vitkov está a trabalhar juntamente com Dmitriev e os russos. Quando Vitkov tomou conhecimento disso e quando soube que Zelensky estava a apresentar a sua própria proposta, que é novamente o plano Kellogg, um congelamento do conflito, a introdução de forças de manutenção da paz europeias na região ocidental da Ucrânia, todas essas questões, Witkoff concluiu que um encontro com Zelensky seria totalmente inútil, pois a proposta que Zelensky estava a trazer seria absolutamente inaceitável para os russos. De modo humilhante, de forma humilhante para Zelensky. Ele então optou por cancelar a reunião, o que levou Zelensky a regressar a Kiev com o rabo entre as pernas. Apenas estou a afirmar. Portanto, Zelensky não aceitará esta proposta, nem, evidentemente, os países europeus. Existe um outro elemento presente nesta proposta, e temos conhecimento disso através de Dmitriev. Mencionei isso ontem, que aparentemente em algum lugar deste documento existe também uma disposição sobre diálogos ou discussões para reavaliar a arquitetura de segurança no continente europeu. Além disso, a proposta, tal como está redigida, é claramente e completamente inaceitável para os países europeus. Na prática, isso representaria uma vitória significativa para a Rússia. Os países europeus já deixaram bastante claro que não irão aceitar esta proposta de forma alguma. A agência de notícias Reuters divulgou um relatório afirmando que os países europeus já estão a recusar a proposta e que o governo da França está agora a criticar abertamente a proposta. Jean-Noël Barrot, ministro dos Negócios Estrangeiros de França, diz que paz não pode ser capitulação. Não desejamos absolutamente a rendição da Ucrânia. E assim ele já está de facto a chamar a isto uma capitulação por parte da Ucrânia. Foi-nos dito que vários outros líderes europeus criticaram os planos, que foram negociados em segredo nas últimas semanas. Kaja Kallas diz, obviamente, que as propostas seriam agora o foco das conversações em Bruxelas, em vez de como atingir a economia e as exportações da Rússia. De qualquer forma, há uma rejeição completa por parte de todas as pessoas habituais na Europa a esta proposta. Para os cidadãos europeus, incluindo Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Kaja Kallas, Emmanuel Macron, Keir Starmer e todos os demais, esta proposta representaria uma derrota extremamente catastrófica e profundamente humilhante. Eles irão definitivamente, de forma categórica, opor-se a essa proposta. Eles sempre deixaram absolutamente claro que o único acordo, o único assentamento negociado que irão aceitar é aquele que está nos seus próprios termos e nos da Ucrânia, um que permita à Ucrânia aderir tanto à NATO como à União Europeia. Um que reconheça de forma completa e abrangente a soberania da Ucrânia sobre a totalidade do seu território após o ano de 2014, incluindo a região de Donbas e a península da Crimeia igualmente. Uma que prevê que a Federação Russa efetue o pagamento de um empréstimo de reparações à Ucrânia, reembolsando dessa forma os países europeus pelo empréstimo de reparações de que tem discutido atualmente. Já discuti tudo isto extensivamente. Há várias razões pelas quais os europeus irão rejeitar este plano. E claro, é exatamente isso que estão a fazer neste momento.
Portanto, Zelensky irá certamente rejeitá-lo, os europeus também irão, sem dúvida, rejeitá-lo. Além disso, os opositores de Zelensky em Kiev. E este é um ponto crucial que as pessoas realmente precisam compreender. Tem havido bastante discussão acerca das atuais investigações de corrupção na Ucrânia. Têm surgido diversas sugestões sobre o que tudo isso realmente representa. Uma das opiniões que circulam é que tanto Nabu quanto Sapor foram lançados contra Zelensky pelos Estados Unidos com o intuito de o destituir do cargo, permitindo que um líder mais submisso possa eventualmente ocupar a sua posição. Quem aceitará estas propostas com os russos? Não consigo conceber que esse seja o caso, pela simples razão de que não existe tal pessoa em Kiev. Nenhum líder político em Kiev, seja Poroshenko, Klitschko ou Timoshenko, aceitaria estas propostas. Zaluzhny, em Londres, certamente também não irá aceitar estas propostas. Nenhum deles estaria disposto a aceitar e concordar com estas propostas. Reconheceriam nestas propostas o fim da Ucrânia e do projeto Maidan. É extremamente provável que, caso propostas semelhantes a estas fossem alguma vez implementadas, o governo ucraniano, na forma como existe atualmente, perderia a sua autoridade em todas as regiões. É bastante provável que colapsasse, quase com toda a certeza seria estabelecido um governo consideravelmente mais alinhado com Moscovo em Kiev. Já na cidade de Moscovo, Nikolai Azarov, o exilado ex-primeiro-ministro da Ucrânia, está a afirmar que a maneira de implementar estas propostas é por meio de uma mudança de regime na cidade de Kiev. Essa é a única garantia pela qual estas propostas podem ser efetivadas. E, evidentemente, isso assegura que todas essas personalidades na Ucrânia, como Klitschko, Poroshenko, Timoshenko e Zaluzhny, irão opor-se a estas propostas, uma vez que uma alteração de regime dessa natureza é precisamente o que eles não desejam, pois isso os excluiria por completo. Existe uma perspectiva alternativa que sugere que estas investigações foram iniciadas pela União Europeia com o objetivo de pressionar Zelensky a aceitar a mobilização de jovens ucranianos com 18 anos de idade. O blog Events in Ukraine, que é notável ao abordar a situação interna na Ucrânia, tem sido o principal defensor desta teoria. É absolutamente correto afirmar que as pessoas no Nabu e Sapok que estão a promover estas investigações anticorrupção e o que pode ser denominado como a classe média liberal pró-europeia em Kiev, que também apoia fortemente estas investigações, constituem o grupo mais pró-guerra na Ucrânia, sem exceção. Eles estão associados aos europeus e desde o corte de financiamento para a Nabu e Sapo, que ocorreu após o encerramento da USAID, é a União Europeia que tem custeado as despesas da Nabu e Sapor e que tem gerido esta operação. No entanto, obtive informações autorizadas e confiáveis sobre este ponto específico de uma fonte com acesso privilegiado a informações na Hungria. E isto confirma, e não tenho qualquer incerteza sobre a validade desta informação, que a realidade é completamente contrária. Aparentemente, de facto, os representantes diplomáticos da União Europeia emitiram um aviso formal a Nabu e Sapor,
instruindo-os a recuarem nas suas investigações e alertando-os de que a União Europeia não deseja ver Zelensky enfraquecido ou a situação política em Kiev perturbada ou desestabilizada. E, aparentemente, a classe política em Kiev, incluindo os investigadores Inabu e Sapor, foi formalmente avisada de que as recentes viagens de Zelensky a Atenas e Paris confirmam que a União Europeia continua firmemente a apoiá-lo. Portanto, a União Europeia, em conjunto com os governos europeus, está a vir em auxílio de Zelensky. E, mais uma vez, num momento em que a sua posição em Kiev parecia estar instável, eles prontamente tomaram medidas para o apoiar. Agora, aqueles que têm seguido os meus programas de perto acharão isso completamente surpreendente. Zelensky pode ser totalmente corrupto. Todo o sistema que o apoia na cidade de Kiev pode igualmente ser completamente corrupto. Do ponto de vista da União Europeia, a sua posição enquanto presidente da Ucrânia é extremamente importante, tanto em termos de imagem como no que diz respeito a assegurar a estabilidade na Ucrânia para permitir que seja seriamente ameaçada. Aparentemente, este aviso da União Europeia provocou um choque significativo, gerando um impacto entre as pessoas em Kiev, entre as pessoas na cidade de Kiev. No entanto, não tenho quaisquer dúvidas de que esta situação será devidamente levada em consideração e, muito provavelmente, observaremos a pressão exercida sobre Zelensky por parte dos investigadores de corrupção diminuir consideravelmente nos próximos dias. Um sinal evidente de que este é o caso é o reaparecimento de um dos indivíduos que aparentam estar envolvidos nas alegações de corrupção, que é o antigo ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov. Relatos diziam que ele fugiu do país. Havia relatos de que ele tinha ido para a Turquia e depois para os Emirados Árabes Unidos. Havia relatos de que ele tinha fugido para os Estados Unidos e até pedido asilo político lá. Certamente, quando Zelensky visitou a Turquia, Umerov estava presente novamente e aparentemente Zelensky e Umerov trocaram um aperto de mãos. Não está completamente claro se Umerov agora tem a intenção de regressar para a Ucrânia. Talvez não. Mas o facto inegável é que ele fez questão de ser visto ao lado de Zelensky mais uma vez. E Zelensky, por sua vez, pareceu estar completamente confortável e à vontade com essa situação. Portanto, é exatamente isso. Não consigo acreditar que nem mesmo os Estados Unidos nem a União Europeia estejam de alguma forma envolvidos por trás desta investigação de corrupção em Kiev. Aparentemente, tudo teve início no ano passado, em 2024. Foi nesse momento que foram dados os primeiros passos iniciais para começar esta investigação. Acredito que as pessoas que estavam por trás desta investigação eram opositores de Zelensky em Kiev, seus adversários políticos em Kiev, pessoas como Poroshenko, Klitschko, Timoshenko e outros. E mais uma vez, isso não é algo surpreendente. Não pretendo desperdiçar o meu tempo, como já mencionei anteriormente, a analisar esta investigação, mas sempre me pareceu ser uma disputa pelo poder, e é uma disputa pelo poder que contou com o apoio da União Europeia. Zelensky atualmente parece ser bastante provável que saia vitorioso. Portanto,
É isso que acredito estar a ocorrer na Ucrânia. E vou mencionar algo adicional aqui, precisamente porque os americanos e os russos estão neste momento a colaborar nesta proposta, neste documento que dediquei grande parte do programa de hoje a analisar e discutir. Espero com convicção que a resistência a Zelensky em Kiev comece a dissipar-se nos próximos dias. É absolutamente verdade que todos em Kiev, neste momento, compreendem que o conflito está perdido. Todos em Kiev entendem perfeitamente que as circunstâncias estão a desmoronar-se, mas não desejam que o conflito termine sob estes termos impostos pelos americanos. Isso seria um desastre ainda mais grave e significativo para eles do que uma situação em que a Ucrânia fosse derrotada no campo militar. É muito mais favorável o resultado final mais recente do que uma situação em que são completamente postos de lado e marginalizados. O que eles querem ver é a continuação da guerra, o fluxo de dinheiro para Kiev a continuar. Se manter Zelensky no poder é o preço que eles têm de pagar por essa circunstância, então eles certamente irão pagar. Então é isso que eu acho que vai acontecer. Vamos assistir a um endurecimento em Kiev, uma estabilização temporária em Kiev, devido à necessidade de resistir ao plano de Golf Dmitriev. E vamos observar um apoio considerável e significativo ao presidente Zelensky por parte da União Europeia. Tudo isso, evidentemente, significa que o plano não irá progredir. A única questão significativa e importante depois disso é: o que é que os Estados Unidos da América vão fazer? Bem, pode-se dizer que este é o momento em que Donald Trump finalmente se afasta. Ele tem um plano, ele tem tudo resolvido. Witkoff elaborou detalhadamente tudo por escrito em colaboração com Dmitriev. Este é o momento em que o plano é rejeitado. Está absolutamente claro que os europeus e os ucranianos nunca vão concordar com a paz, sendo eles o principal obstáculo para alcançar a paz. E nesse momento poderia argumentar-se que este é o momento de trégua para Trump. Ele pode finalmente afastar-se. Gostaria imensamente de acreditar nisso, mas, bem, temos observado ao longo do último ano que quando atingimos este exato ponto, o que invariavelmente acontece é que Trump hesita. Ele então começa a prestar atenção novamente aos neoconservadores e aos linha dura, e a sua posição padrão invariavelmente recai sempre no apoio à Ucrânia. Portanto, tenho de declarar, com base na minha experiência pessoal, que é precisamente isso que espero que aconteça. A única coisa que me faz manter alguma dúvida é o facto de o próprio Kellogg estar agora a sair de cena. Isso pode significar que desta vez Trump decidiu de uma vez por todas que vai optar pela abordagem Wheat-Golf. Mas, francamente, pensar isso seria ter esperança em vez de experiência. E aqui vou continuar a permanecer com a minha experiência. Em certos aspectos, na verdade, não possui grande importância. Considerando que os cidadãos ucranianos irão provavelmente rejeitar o plano e tendo em conta que os países europeus também irão recusar o plano, isso apenas deixa como única via a solução militar, que é precisamente o que o professor Mearsheimer, por exemplo, tem vindo a afirmar que seria o desfecho desde o início.
O que o próprio Donald Trump decidir neste momento, quer opte por se distanciar ainda mais do conflito bélico, quer escolha voltar a envolver-se nele, é verdadeiramente irrelevante para qualquer questão, exceto possivelmente a questão da duração prolongada da guerra. Ainda assim, de um jeito ou de outro, sigo acreditando que toda esta situação, no fim, não nos levará a um resultado significativo e acabaremos voltando a uma solução militar. Vou terminar esta discussão referindo-me novamente, no entanto, a esse importante artigo escrito há alguns meses por Kautilya, o Contemplador, no seu blog Substack. Ele mencionou que a história, invariavelmente, das negociações em que os Estados Unidos se envolvem quando se encontram em situações deste tipo de conflitos, são negociações onde os Estados Unidos inicialmente aparentam adotar uma postura inflexível e rejeitam as propostas apresentadas pelo lado oposto apenas para, no final, cederem inteiramente a elas. E esta foi a narrativa na Coreia, no Vietnã e no Afeganistão, e bem, podemos observar que exatamente isto está a ocorrer novamente. De qualquer modo, é neste ponto que vou concluir a minha extensa discussão acerca do plano de Witkov Dmitriev. De certa maneira, é bastante interessante, pode vir a ter alguma influência significativa no futuro. Talvez possa abrir caminho para algum tipo de melhoria significativa no futuro nas relações entre os Estados Unidos da América e a Federação Russa. Contudo, dada a hostilidade dos cidadãos ucranianos e países europeus a este plano, é provável que falhe. Já existem artigos publicados no Washington Post que afirmam o mesmo. É evidente que há uma resistência considerável contra essa ideia por parte da agência de notícias Reuters. Vai falhar. O conflito avançará em direção à sua conclusão inevitável, que agora todos conseguem perceber que será uma vitória russa. Atualmente não dediquei tempo suficiente para discutir a situação militar, o que constitui um problema, pois surgiram notícias bastante dramáticas. Em primeiro lugar, aquele ataque maciço de mísseis e drones que ocorreu foi possivelmente o mais extraordinário e o mais poderoso que as forças russas realizaram até ao momento. Conseguiram efetuar o lançamento de 7 mísseis KH-101 com o objetivo de destruir uma fábrica localizada numa cidade, especificamente na cidade de Tornopil. As imagens em vídeo deste ataque são verdadeiramente impressionantes. Não consigo observar qualquer evidência em momento algum das defesas aéreas ucranianas em operação, apesar das habituais alegações por parte dos ucranianos de que conseguiram abater a maioria dos drones russos e alguns dos mísseis lançados pela Rússia. Aparentemente, toda esta operação militar foi realizada sem qualquer defesa aérea que fosse efetiva. Se analisarmos a situação militar nas frentes de batalha, podemos observar avanços russos significativos na região de Zaporozhye. As forças russas parecem ter capturado territórios importantes em Mirnograd e, no momento, há combates ativos em Siversk. E para dizer de forma simples, acredito que Siversk está prestes a cair.